Tá com foco aí? Tá. Sejam f de x y grande e o intervalo. Ó, você vê que eu já estou relaxando, ó. Antes eu dizia, né? Sejam f a função dada por f de x igual. Eu já estou sendo econômico aqui. Isso quer dizer, sejam f a função dada por f de x igual. Mas eu me permito escrever isso para ganhar tempo. Então f de x igual a 2x mais 3, que é a função afim, e o intervalo. Pega o intervalo. Vamos pegar o intervalo 1, 4, por exemplo. Olha, nós temos o seguinte. Temos o seguinte. O x pertence ao intervalo 1, 4, se e somente se o x é maior que ou igual a 1, maior que ou igual a 1 e menor que ou igual a 4. Mas isso é verdade se e somente se, vou multiplicar por 2. Você já está vendo por que eu vou multiplicar por 2. Tá? Você tem 2 menor que ou igual a 2x, menor que ou igual a 8. Aí eu vou somar 3. Se somente se, 2 mais 3, 5, é menor que ou igual a 2x mais 3, que é menor que ou igual a 11. Se eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade não se altera. E se eu somo o mesmo número real, tá, aos termos de uma desigualdade, a desigualdade também não se altera. Agora, observe isso aqui. Quem é o 5? É quem? Quem é 5? É o f de 1. É menor que ou igual. Repare que eu dei a definição de ponto de máximo e ponto de mínimo. Primeiro aprenda o que está aí. Tá? Ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função num conjunto. Então, f de 1 é menor ou igual. Quem é 2x mais 3? F de x. E quem é f de 11? F de 4. Ou seja, x pertence ao intervalo 1, 4, se somente isso aqui, essa é verdade. Tá? Ou seja, para todo x nesse intervalo aqui, o f de x é maior que ou igual a 1 e é menor que ou igual a 4. Tá certo? Então você tem isso aqui, ou seja, dado x no intervalo 1, 4, você tem o que? O f de x é maior que ou igual a f de 1, que por sua vez é menor que ou igual a f de 4. Aí o que é que se diz, hein? O que é que se diz? O que é que se diz? Segunda definição, olhe para a definição. O que é que a definição diz? Quando f de p é maior do que ou igual a f de x para todo x no conjunto A, o que é que eu tenho? O que é que se diz? P é ponto de máximo de f em A. Então o que é que eu digo aqui? 4 é ponto de máximo, de f aonde? Aonde? No intervalo 1, 4. E o que mais, hein? E 1
1 é o quê? É ponto de mínimo de F no intervalo 1 quarto. Então aprendam a falar. Aprendam a falar porque aí você sabe falar por causa da definição. Então o 4 é ponto de máximo de F no intervalo 1 quarto e 1 é ponto de mínimo de F no intervalo 1 quarto. Por quê? Porque, veja bem, quem é o domínio da função? Quem é? Os reais. Então o intervalo 1 quarto está contido no domínio da função. Porque essas três coisas, elas devem ser satisfeitas. São o intervalo 1 quarto está contido no domínio da função, que é os reais. O 1 pertence ao intervalo 1 quarto, que é o conjunto A. O 4 pertence ao intervalo 1 quarto, que é o conjunto A. Ok? E você tem f de x maior que ou igual a f de 1, qualquer que seja x no intervalo fechado 1 quarto. E você tem f de x menor que ou igual a f de 4, qualquer que seja x no intervalo 1 quarto. Então pronto, o 1 é ponto de máximo da função f nesse intervalo, desculpe, o 1 é ponto de mínimo de f nesse intervalo e o 4 é ponto de máximo de f nesse intervalo. Agora observe uma coisa. Agora, observe uma coisa. Ei. Já está aqui? Sejam f de x igual a mesma função e o intervalo. Agora eu vou pegar o intervalo aberto, 1 4. Intervalo aberto 1 4. A f, eu sei que ela tem pontos, foi demonstrado aqui, nesse intervalo aqui, fechado, a f tem ponto de máximo e ponto de mínimo. E no intervalo aberto, 1 4. Não? Por quê? Por quê? Posso chegar a números tão perto quanto eu queira, de 1 e de 4. E a argumentação é o seguinte, ó. Dado P no intervalo 1 4, dado P no intervalo 1 4, nós tem-se o P está no intervalo 1 4. Então, se eu pegar 1 mais P sobre 2, que é a média entre U e P, você pega o intervalo 1 4 aberto, ó. Intervalo aberto. Então pegue um P qualquer aqui. Escolha um P qualquer aqui. Se você pegar a média aritmética entre 1 e P, tá? 1 mais P sobre 2, 1 mais P sobre 2, isso é menor do que P e é maior do que 1. Então esse número está dentro do intervalo 1 4. E se você pegar, tá? E tá de azul aqui para destacar, e P mais 4 sobre 2, você pegar P mais 4 sobre 2, isso é menor do que 4 e é maior do que P, que é a média aritmética de P e 4. Então esse númerozinho aqui, ó, esse número, P mais 4 sobre 2, ele está no intervalo aberto 1 4. Assim, você tem
Duas coisas. 1 mais P sobre 2 pertence ao intervalo aberto 1, 4. Tá? P mais 4 sobre 2, o outro número. P mais 4 sobre 2 pertence também ao intervalo 1, 4. Não só isso. Se você pegar esse número aqui, esse número aqui, ó, vamos pegar esse. 1 mais P sobre 2, multiplicar por 2, isso vai ser maior do que 2. E se eu somar com 3, vai ser maior do que o quanto? Do que 5, ou seja, você pega 2 vezes 1 mais 3, quanto é que dá? 5, isso é o f de 1. Tá? Não vou pegar o f de 1 não, isso não interessa. O que interessa é o seguinte: 2 vezes esse número mais 3, que é o f dele. Quem é f desse número? Quem é? 2 vezes ele mais 3 é menor do que o dobro de P mais 3, que é o f de P. Então o que está dizendo? Está dizendo o seguinte: dado P no intervalo 1, 4, existe um elemento no intervalo 1, 4, tal que f de P é maior do que esse elemento. Isso quer dizer o quê? Que o P não é ponto de... Não é ponto de... Não. Foi o que eu mostrei aqui. Vocês concordam com essa desigualdade? Como é que eu obtive essa desigualdade? Eu multipliquei, eu tenho aqui nessa desigualdade aqui, eu multiplico esse número por 2, é menor do que esse número multiplicado por 2. Aí se eu pego o resultado, somo com 3, é menor do que o dobro desse número somado com 3. Ou seja, o f de 1 mais P sobre 2 é menor do que o f de P. Em outras palavras, dado P no intervalo 1, 4, existe um outro elemento no intervalo 1, 4, tal que a imagem desse elemento é menor do que f de P. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que P não é ponto de mínimo. Tá? E tem mais. E agora eu vou aqui nessa desigualdade aqui. Multiplico por 2 os dois lados e somo 3 ao dobro. O que é que eu obtenho? Eu obtenho que f de P é menor do que f de P mais 4 sobre 2. Ou seja, o que eu tenho? Dado P no intervalo 1, 4, existe um elemento no intervalo 1, 4 aberto, tal que a imagem de P é menor do que esse elemento. O que isso quer dizer? P não é ponto de máximo. Porque para P ser ponto de máximo, ele tem que ser maior do que a imagem de todos os elementos do conjunto. Isso não acontece. Então na conclusão, logo, P não é ponto de quê? De mínimo. Não é ponto de mínimo de f. Aonde? No intervalo aberto 1, 4, nem é ponto de máximo da função f no intervalo 1, 4. Vou deixar esse desenho aí para você. Nem é ponto de máximo de f no intervalo aberto 1, 4. Ou seja, dado o número no intervalo 1, 4, ele nem é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. Mas os pontos de máximo e ponto de mínimo de uma função no conjunto, por definição, eles precisam pertencer ao conjunto. Olha a definição de ponto de máximo. P é ponto de máximo da função f no conjunto A quando P pertence a
O A está contido no domínio de F, e F de P é maior que igual a F de X, qualquer que seja X em A. Diga. Ali eu acho que o seu F de P maior que F de P mais 4 sobre 2. Hã? F de P mais 4 sobre 2. O quê? É porque ali, ó, se eu multiplico na desigualdade, P é menor do que P mais 4 por 2. Você multiplicou por 2, os dois lados. Certo. Somou por 3. Foi. Aí fica 2P mais 3. Isso é F de P. F de P. Aí do outro lado, somou 3, eu acho. É o F de P mais 4 sobre 2. É isso mesmo. É, porque eu estou olhando para cá, para essa desigualdade. É porque a gente multiplicar por 2, somar por 3. Os dois multiplica por 2. Multiplica por 2. 2P multiplica por 2. Fica o quê? 2P menor do que 2 vezes P mais 4 sobre 2. Aí agora eu vou fazer o quê? Então, 2P mais 3 é menor do que 2 vezes P mais 1, P mais 4, desculpa. P mais 4 sobre 2 mais 3. Quem é isso? E que esse aqui, quem é esse aqui? E quem é esse? É F de P mais 4 sobre 2. É ou não é? Quem é o F de P mais 4 sobre 2? Aí você vai dar a função direitinho. Substitui a coisa por x, aí você vai ver que até o vai ser 2x mais 3. Agora tem o x. X é P mais Entendeu? 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 Ó, 2P mais 3. F de P. O dobro de P mais 4 sobre 2. F de P. Então veja. Veja. Quanto tempo? Ainda tem tempo. Então veja. Qualquer que seja o P no intervalo 1, 4, P não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo da função no intervalo aberto. Logo, essa função não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Portanto, F não possui o quê? Não possui ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Quando você faz um subconjunto que é um intervalo lá aberto, você não vai ter nunca, né? Mínimo para essa função não. Para essa função não, porque o gráfico, quem é o gráfico dessa função? É uma reta. Então ela não tem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, nenhum intervalo que é aberto. Aliás, qualquer função afim com um A diferente de zero, com o coeficiente de x diferente de zero, não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo em intervalo aberto. Tá? Então ela não tem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, aonde? No intervalo, que intervalo? Intervalo 1, 4. 1, 4 aberto. Ela tem no intervalo 1, 4 fechado. O 1 é ponto de mínimo, o 4 é o ponto de máximo. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Entendido? Entendido aí? Porque esse ponto aqui, ó, é o P mais 1 sobre 2, está aqui, ó. E o P mais 4 sobre 2 está aqui. E a função nesse ponto é menor do que a função em P, e a função nesse ponto é maior do que a função em P. Então, morreu. Tá? Por causa disso aí tudo. Entendido? Quanto tempo? 20. Vamos ver um exemplo.